preciso trocar de assunto já? Vamos lá, ó. Todo mundo tá inteirado já do assunto. Lá é de 2021 que representantes do governo Bolsonaro trouxeram algumas joias, anel, colar, relógio, brincos de diamantes. As informações são de que as peças são um presente do governo saudita aí a família Bolsonaro, é o governo brasileiro, certo? Essas peças estão avaliadas em 16 milhões e meio de reais. Essas joias acabaram apreendidas lá no Aeroporto Internacional de São Paulo. Elas estavam na mochila de um assessor do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Vamos lá. Tem um rolo todo sobre essas joias. A quem são de direito do governo brasileiro ou foram um presente à família Bolsonaro, esposa e também ao presidente? A Receita Federal divulgou uma nota no sábado à noite sobre o caso dessas joias e diz que são joias trazidas ilegalmente do exterior pelo governo do ex-presidente Bolsonaro. O órgão reiterou que o ex-presidente não regularizou a situação aduaneira dos bens, mesmo após a orientação da Receita. A legislação brasileira determina que, caso não haja regularização, o bem seja tratado como pertencente ao portador e não havendo pagamento do tributo e multa, aí pena de perdimento, e o prazo para o recurso encerrou-se em junho de 2022. Após o perdimento, o bem deve ser levado a leilão, sendo que 40% do recurso arrecadado é destinado à Seguridade Social e o resto ao Tesouro. É possível também que, em tese, a doação e incorporação ao patrimônio público e também destruição. Aí, ao contrário do que afirmaram integrantes do governo Bolsonaro, a Receita disse que, por meio de nota, não houve pedido de incorporações das joias ao patrimônio da União. Também, no sábado, a Receita acionou o Ministério Público Federal em Guarulhos para apurar o caso. O pedido de investigação foi encaminhado para o Ministério Público Federal em Guarulhos para apurar o possível crime de contrabando e descaminho. Apesar das tentativas de resgatar as peças, envolvendo aí o gabinete presidencial do ex-presidente, os itens continuam lá retidos na Receita Federal. Kim, eu vou começar com você, porque o Bolsonaro, no último final de semana, ele num evento lá nos Estados Unidos, disse que é candidato. Tem um levantamento que foi divulgado pela Folha de São Paulo no domingo, dizendo que o bolsonarismo e a direita têm crescido na internet. Engajamento superior a 30%. E aí, essas notícias a respeito do ex-presidente que, de alguma maneira, aparecem quase que aleatoriamente, né? Coisas que são lá do meio de 2022, agora. Coisas do Yanomami, agora. É um tipo de resistência à volta do presidente Bolsonaro ao poder? Olha, não sei se seja tudo isso, né? Mas o Claudemir de Freitas falou um negócio interessante aqui. Rapaz, o cara da Receita foi bruto, hein? Nem com a carteirada do ministro ele liberou. Interessante isso aí. Quer dizer que pelo menos um dos órgãos aí mais interessantes que nós temos no país, que é a Receita Federal, não baixou a cabeça. Acredito que tem que ter a investigação, né, para quem realmente foi destinada essas joias, se foi para a União ou realmente para a família Bolsonaro, como foi falado. Isso precisa ser esclarecido, né? Isso sem sombra de dúvidas. Com relação à direita, nós entendemos que, eu sempre falo, né, a direita saiu do armário depois da ruptura, né, do impeachment da Dilma, que houve ali toda aquela movimentação e manifestação, porque o povo entendeu que o povo na rua realmente foi ouvido naquele momento. E a partir de então começou, sim, outras vertentes e acabou não baixando, né, a guarda para qualquer ideologia, qualquer narrativa, sobretudo de esquerda, e faria, enfim, que a população engolisse isso por inteiro. Acho que as pessoas estão mais politizadas e elas estão muito mais informadas. Então, acho que tem outras vertentes, sim, centro-direita, enfim, que possa, sim, daqui para frente, ficar mais forte ainda. Ô Ângelo Rigon, é o seguinte, notícias como essa aí de joias de 16 milhões e meio de reais, que seriam para a ex-primeira-dama, elas são anteparo para o crescimento da direita no país ou não tem que ser tratado como notícia de fato e investigado? É óbvio, a Receita é um dos órgãos mais respeitados do país. Ninguém entra na Receita por indicação, por apadrinhamento. E lá não conseguiram, dessa vez, equipar, aparelhar.
acho muito interessante, porque o valor das joias, que é o que aflorou até agora, né? Chega a quase 6 apartamentos triplex no Guarujá. Então a indignação da gente tem que ser proporcional a isso. Porque eu sou do tempo, não sei se vocês lembram, os mais velhos talvez lembram, que se você trouxesse uma garrafa de uísque a mais na sua cota do Paraguai, você se ferrava. Se trocasse o pneu lá do carro gastando uma mixaria, você se ferrava na hora de entrar dentro do Brasil. Por que que isso tem que ser diferente quando envolve milhões e autoridades que deveriam dar o exemplo? Então, sem contar que é o seguinte, há uma série de regras, Paulo, para você receber presentes, brindes, convites, e isso não foi obedecido. Quando há um determinado valor acima do aceitável, a lei estabelece em 100, mas todo mundo sabe que isso na prática não existe, esse presente vai para a União, ele passa a integrar o patrimônio público, muitas vezes cultural, como esses que foram distribuídos no dia 8. Relógios, aquela coisa toda de presentes. Quando passa de um determinado valor. Agora, você imaginou algo de 16 milhões dentro de uma mochila? Me parecia assim que não era algo muito certinho, não. Sem contar que o caso ficou 13 meses escondido. Foi preciso o presidente sair para poder a população saber o que tinha acontecido 13 meses atrás. Fernando Tupan, 1 minuto para você sobre essa história de joias de 16 milhões na mochila. Olha, Paulo Caetano, eu sinceramente estou achando meio estranho tudo isso. Mas eu vou te falar uma coisa, o Brasil é um patropi mesmo, como chamava na década de 40, 30, aí os cronistas cariocas sobre o que acontecia no Brasil. E não é diferente. Ninguém se esqueceu até hoje a adega do Lula, lá naquele sítio lá que o Sérgio Moro lembrou sexta-feira para o Rigon, que, pelo amor de Deus, aquilo lá foi ridículo. Veja só, quantos presentes o Lula ganhou e quantos ele deixou para a União? Olha, eu não me lembro mesmo. Ganhou caneta de não sei quantos milhares de dólares, ganhou vinho. Se você reparar o seguinte, tem alguns políticos lá do top mesmo, assim, eu conheço até um ex-candidato ao governo e que disputou a última eleição, que quando era governador, ele comprava um vinho chamado Alma Viva, chileno, pagava 100 doletas, você paga 100 doletas lá em Santiago. Aqui no Brasil, sabe quanto que custa? 1.800. Ele comprava 6 garrafas por semana. E isso foi durante todo o governo desse senhor que é hoje do Partido dos Trabalhadores. Então, veja só o que acontece. A gente tem que ter rigor contra isso. Não é apenas só porque é o Jair Bolsonaro. Se o Jair Bolsonaro fez isso, ele tem que pagar. Como o Lula teria que pagar por tudo que ele fez e não pagou. O Brasil é um país de diferenças, Paulo Caetano, infelizmente. Vamos lá. Neto, um minutinho. Paulo, acredito o seguinte... Perdão. Acredito o seguinte, né? Assim como todos os brasileiros, né? É preciso ser feito o processo certo. E o primeiro passo é questionar para quem seria essa joia, se de fato foi dada à família Bolsonaro ou ao governo brasileiro. São duas coisas totalmente diferentes, né? E a partir disso, seguir os desdobramentos. Eu acho que às vezes há um pretensionismo, muitas vezes, por parte de alguns e por parte de alguns lados políticos, em tentar reinsistentemente manchar a biografia do ex-gestor em relação a casos de corrupção nos quais ele sempre foi muito crítico, né? Aos casos de corrupção e também de uso do dinheiro público. Então, acho que tudo isso é natural no processo eleitoral. Alguns candidatos querem prejudicar outros para que se mantenham no poder ou que ideias não voltem a governar o país. Mas que essa situação seja resolvida, né? E que, de fato, se há alguma irregularidade, os responsáveis sejam aí responsabilizados. Agnaldo Vieira, um minuto. Olha, independente para quem for dado, e vale para todo mundo, você chegou de uma viagem ao exterior, se você comprou, recebeu, ganhou, você tem que declarar. E pelo visto, foi dito aí, estava na mochila de um ministro, e ele passou... Do assessor do ministro, Agnaldo. Do assessor do ministro, indo
Se não fosse revistado, teria passado. E essa não é, né? Então, mesmo que foi dado particularmente a primeira-dama ou para o governo brasileiro, isso tem que ser declarado. E não foi isso que o assessor fez, né? Estava passando às escondidas e não passou. A Receita Federal, em nota, disse que a lei é para todos, independente do cargo que ocupe. Então está certíssimo, correto, e por várias vezes noticiado de que, de uma certa forma, o governo tentou reaver essas joias e não conseguiu. Então está correto, parabéns à Receita Federal, porque a lei é para todos e quando tentam ludibriá-la, tem que ser feito exemplarmente e assim o fez.